E o procurador? Vamos aguardar o doutor procurador. A sessão já está sendo gravada para dar notícia. Muito obrigado, viu? A sessão já está sendo gravada. Vamos aguardar apenas a chegada do doutor procurador para que possamos conversar. Doutor Luiz Felipe, o seu processo aqui é o terceiro da inversão. Aí Vossa Excelência pode fazer a sua manifestação, se entender ainda da preliminar, para evitar demora, né? Doutor Luiz Felipe tratou agora há pouco, dizendo que havia documentos sobre o processo, que desejava juntar os autos. Aí isso a gente decide antes do relatório. Mas depois tem dois aqui na ordem de inversão, a pedido do doutor Glaucio Lira, da França. Já tem lá, já está aqui de forma remota, Fernandes e Franca ou França? Franca. E Franca, né? Mas é Glaucio Lira da França ou da Franca? Glaucio Lira da Franca. Da Franca, tá? Porque aqui na Franca. E também já está conosco o doutor Paulo Ítalo de Oliveira Vilar. Está ali com a logomarca do seu escritório. Vamos aguardar só quem vem, é o doutor Manuel Antônio, né? Doutor Manuel Antônio, para a gente começar. Doutor Manuel Antônio, bom dia. Então, agora sim, havendo quórum e estando presente o doutor representante do Ministério Público, renovo o bom dia e declaro aberta esta sessão de número 3.159, ordinária, presencial e remota da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, neste 9 de abril de 2024. Renovando o convite, agora das 9 às 11 horas, no Centro Cultural Ariano Suassuna, está conosco a doutora Heloísa Helena Monteiro Godinho, conselheira substituta do TCE de Goiás, professora de Direito Financeiro, Tributário e Administrativo da Escola Superior da Magistratura de Goiás. Ela vai falar sobre regulamentação da nova lei de licitações, onde estamos e para onde devemos ir. Quem desejar ainda comparecer ao Tribunal de Contas, no Centro Cultural Ariano Suassuna, ele está de portas abertas para receber os convidados interessados nesse assunto. E o evento também está sendo transmitido pela plataforma do YouTube, que pode ser acessada também da página do Tribunal de Contas. Discussão e votação da ata da sessão anterior. Aprovada por unanimidade. Leitura de expediente. Não há expediente, senhor presidente. Palavra facultada para comunicações, indicações e requerimentos. Eu peço retirada de pauta, né, que vai voltar para a auditoria, processo do item 2, 04392/15. Item 2. Instituto de Previdência do município de Cuitegi. Pois não. Retirado de pauta o item 2. Só? Somente. Continua facultada a palavra. Não havendo mais quem queira dela se utilizar, o conselheiro Arnaldo Viana tem a palavra para o primeiro pedido de inversão, solicitado pelo doutor Glaucio Lira da Franca. Processo do item 5 é o 2780/23. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, doutor procurador, senhor conselheiro, a matéria tratada nos presentes autos versa sobre a prestação de contas anual da Câmara Municipal de Caaporã, sob a responsabilidade do senhor Felipe Chaves, referente ao exercício de 2022. A auditoria, após exame do feito, inclusive com relação à defesa apresentada, concluiu pela não permanência de qualquer irregularidade. Quanto aos demais, o Ministério Público de Contas opinou pela regularidade com ressalvas
por entender que o recolhimento previdenciário do empregador ao RPPS atingiu 96,70% do valor estimado, não chegando a 100%. Em face das conclusões do Ministério Público, houve notificação de praxe. É o relatório, senhor presidente. Palavra facultada ao interessado. No caso aqui, doutor Glaucio Lira da Franca. Antecipando, senhor presidente, que eu votarei pela regularidade. Pois não. Doutor Nada a Glaucio, acrescentar. muito obrigado. Com a palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, diante dos fatos e fundamentos expostos e considerando que o recolhimento previdenciário atingiu 96,70%, que às vezes esse restante é apenas de um final do ano para o exercício seguinte, peço vênia ao Ministério Público de Contas e voto no sentido de que esta Câmara decida pela regularidade da prestação de contas anual da Câmara Municipal de Caaporã, sob a responsabilidade do senhor Felipe Chaves do Nascimento, referente ao exercício de 2022. É o voto, senhor presidente. Conselheiro Marcos Vinícius. Com o relator, senhor presidente. Também voto com o relator, aprovado por unanimidade. Deveria ter feito no início da sessão, mas consegui abrir agora a nota. Faleceu no último domingo, dia 7, a senhora Maria do Carmo Araújo Barbosa, mãe do nosso querido, estimado colega aqui de trabalho, Sérgio José Araújo Barbosa, trabalha no Centro Cultural Ariano Suassuna. Eu gostaria de propor aqui na Câmara um voto de pesar para ser entregue à família da senhora Maria do Carmo Araújo Barbosa, através de seu filho, Sérgio José Araújo Barbosa. A segunda Câmara, aprovado o voto, com a adesão do Ministério Público de Contas, através do doutor Manuel Antônio dos Santos Neto. Vou fazer o ofício, doutora Neuma, entregar o voto de pesar ao colega Sérgio José Araújo Barbosa. O segundo processo com inversão de pauta é o do item 37. O relator também é Vossa Excelência, conselheira Nobre. É o processo 8651/20, Câmara de Vieirópolis, prestação de contas de 2019. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, a matéria tratada nos presentes autos versa sobre recurso de reconsideração interposto pela senhora Luzia Andrade de Oliveira, com o objetivo de desconstituir a decisão prolatada no acórdão TC 0491/2022, referente à prestação de contas anual do exercício de 2019. Nos termos da decisão ora combatida, esta Câmara decidiu julgar irregulares as contas da mesa da Câmara Municipal de Vieirópolis, exercício de 2019, sob a responsabilidade da senhora Luzia Andrade, em virtude da realização de despesas sem comprovação. Imputou débito à gestora no valor de R$ 8.400, referente à não comprovação da existência e funcionamento de site institucional, aplicando multa de R$ 2.000. A auditoria, quando da análise da peça recursal, emitiu o relatório, concluindo pelo conhecimento e não provimento do presente recurso, devendo ser mantido na íntegra o acórdão guerreado, ressalvando-se que foi cumprido o item 3 da decisão, em razão do ressarcimento do valor do débito imputado ao erário, mesmo apresentando a inconformação, porque entendia que havia o pagamento correto pelo funcionamento do site. O Ministério, mas mesmo assim, presidente, houve o recolhimento, o ressarcimento do valor antes do recurso de reconsideração. O Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso. É o relatório com as notificações de praxe. Doutor Paulo Ítalo de Oliveira Vilar pediu para usar da palavra. Está aqui conosco. Tem a palavra Vossa Excelência, doutor Paulo. Senhor presidente, eu antecipo que, em consonância com decisões anteriores desta Câmara e também do Pleno, havendo ressarcimento e sendo uma falha não grave, mas houve o recolhimento, se dá provimento ao recurso. Pois não. Antes do recurso de reconsideração. Perfeitamente. Doutor Paulo Ítalo de Oliveira Vilar tem a palavra. OAB PB 14.233.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador, senhora secretária, apenas saúdo vossas excelências, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Palavra facultada para esclarecimentos, com a palavra o relator para o voto. Senhor presidente, esta Corte tem firmado o entendimento no sentido de que o ressarcimento de débito antes do julgamento do recurso de reconsideração que tem efeito suspensivo, nos termos do artigo 230 do Regimento Interno, afasta a irregularidade, conforme precedentes que poderão ser citados. Diante disso, entendo que o recurso merece provimento para modificar a decisão ora recorrida, haja visto ter sido esta a única falha que motivou o julgamento pela irregularidade. Sendo assim, diante dos fatos e fundamentos expostos, voto no sentido de que esta Câmara decida pelo conhecimento do recurso de reconsideração interposto e no mérito pelo provimento para alterar o acórdão atacado, julgando regulares, com ressalva, as contas da Câmara Municipal de Vieirópolis, exercício 2019, sob a responsabilidade da senhora Luzia Andrade, devendo ser afastada, evidentemente, a imputação, já que foi recolhida. É o voto, senhor presidente. Vossa Excelência está mantendo a multa? A multa? Que a multa na decisão está assim fundamentada. Multa de R$ 2.000 pela realização de despesas sem comprovação. Eu acho que foi recolhida já. Não, essa aqui é a multa. Foi recolhido o débito. Eu não confesso que eu não Você está mantendo a multa? Eu mantenho a multa Pois não. se não foi recolhida. Não, a multa não foi. O que foi recolhido foi o débito. A multa não foi recolhida, não. Eu mantenho a multa, senhor presidente, até porque deveria ter provado melhor na defesa inicial, né? Pois não. Conselheiro Marcos Vinícius. Senhor presidente, verificando os autos aqui, realmente, nas folhas 417, realmente foi recolhido o valor de 8.400. Da multa também foi? Não. Não, só do débito mesmo. Então eu voto com o relator nesse sentido. Não. Eu mantenho a multa, senhor presidente. Pois não. Só esclarecendo, o doutor Marcos Vinícius estudou bastante agora há pouco para passar no concurso e a lei orgânica deve ter sido também um instrumento de muito debruçar por Vossa Excelência. Essa orientação do tribunal tem base no artigo 12 da nossa lei orgânica, quando diz 12, parágrafo 2º, diz o parágrafo 2º do artigo 12. Reconhecida pelo tribunal a boa-fé, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas. Então, o fato de haver sido recolhido o débito no recurso de reconsideração, o tribunal ampliou esse momento para o recurso de reconsideração, com base inclusive em precedentes aqui capitaneados pelo Conselho Arnaldo Viana, por entender e o tribunal absorver essa compreensão que o recurso de reconsideração, a rigor, suspende os efeitos da decisão original. Então, enquanto o recurso não for julgado, é como se ainda estivéssemos sob a égide da decisão original. E esse foi o precedente já há alguns anos, já há mais de 5 anos que tem esse precedente aqui já, né? Então, também acompanho Vossa Excelência. Até a multa, inclusive, ela supre qualquer diferença desse débito atualizado monetariamente, né, também, né? Acompanho o voto do relator, aprovado por unanimidade. O terceiro processo em inversão é de minha relatoria e está presente aqui o advogado Dr. Luiz Felipe Fernandes Carneiro da Cunha. Sua Excelência rememorou que fez uma solicitação de juntada de documentos, mas o processo já estava no Ministério Público, não é isso, doutor Felipe? E eu despachei, com base no regimento interno, que não cabe receber documentos depois da defesa, salvo se o nobre advogado requerer no momento do julgamento, de forma fundamentada, e o colegiado assim deliberar. Então, eu apenas indago a Vossa Excelência se ainda há interesse na juntada desses documentos, para efeito de proporcionar a Vossa Excelência reprisar o requerimento no momento próprio, que é o momento da sustentação oral. Ou, caso contrário, eu farei o relatório normalmente do processo. Senhor presidente e egrégio tribunal, agradeço a palavra. Senhor presidente, após o relatório de análise de defesa, a auditoria constatou que algumas informações que tinham sido colocadas no relatório inicial
não teriam sido devidamente rebatidas via documentos na defesa que tinha sido apresentada. O processo ele foi encaminhado para parecer no Ministério Público. O processo voltou num tempo muito curto e não deu tempo para que a nossa administração conseguisse juntar aos autos a documentação necessária requerida pela auditoria. Então, fiz um pedido, como Vossa Excelência mencionou, de forma através de uma petição, e reitero aqui, caso o tribunal entenda ser necessário a juntar novos documentos, nós temos em mãos toda a comprovação documental dos motivos que levaram ao aumento de gasto com combustível entre os anos de 2021 e 2022, principalmente em duas secretarias, Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação. Secretaria de Educação, de Conhecimento Público, que em 2021 as aulas da rede municipal, estadual e do ensino superior não tinham voltado de forma completa. E aí em 2022, com o retorno dessas aulas, só para você ter ideia, os ônibus e os carros da administração percorriam em 2022 mais de 1.300 quilômetros por dia para levar estudantes para as escolas públicas municipais, estaduais e para as universidades em Campina Grande. Já em relação à Secretaria de Saúde, está comprovado através dessa documentação que, se Vossa Excelência quiser, nós juntamos aos autos, que a diferença de atendimentos em 2021 para 2022 foi de mais de 4.000 atendimentos. Existem pacientes oncológicos, por exemplo, em Itaperoá, que são atendidos em Fortaleza, João Pessoa, Campina Grande, Recife. E essa juntada de documentos, ela irá demonstrar, inclusive, declarações dos motoristas dos carros, com assinatura do motorista, assinatura dos pacientes, local onde os pacientes estão fazendo os exames, o tipo de exame feito, o que comprova o controle no gasto de combustível. Então, menciona-se essa documentação. Caso Vossa Excelência entendam que é pertinente a juntada, nós temos a documentação para ser juntada aos autos em 24 horas, se assim entender o tribunal. Pois não. Eu, particularmente, não tenho nada a me opor à juntada, porque o momento é esse. Diz o parágrafo 3º do artigo 87, aliás, do Regimento Interno. É vedado, após o término do prazo para apresentação de defesa, a anexação de outras peças até o julgamento ou apreciação do processo, podendo, no entanto, quando da sustentação oral, a critério do colegiado, proceder-se à anexação pretendida, devendo o relator devolver o processo à auditoria para novo pronunciamento. É o que diz o regimento e é o ritual que a gente precisa cumprir. Vossa Excelência está requerendo a juntada de documentos em razão de uma glosa de uma despesa com combustível que a auditoria fez ao analisar e comparar o exercício 2021 para 2022, o que naturalmente gera um incremento. Eu fiz um levantamento estudando esse processo de, por exemplo, para não fazer do mesmo objeto, de diárias no Tribunal de Contas. Em 2021, o Tribunal de Contas gastou R$130 mil com diária, viu, conselheiro Nova? Em 2021. Em 2022 foi 550 mil. Em 2023, 1,5 milhão. O simples incremento, depois de uma pandemia, gera glosa da despesa? Não, sem se analisar, por exemplo, se a viagem foi feita, os itinerários, não é? Eu creio que o relatório da auditoria levanta essa dúvida, mas também não dá robustez à imputação. Se o advogado declara ter a documentação para especificar de forma mais clara o que diz a auditoria e o que impugna a auditoria em seu relatório, que eu creio que até ampliou um pouco a denúncia que foi feita nos autos, eu creio que devemos receber. Eu não tenho nada a me opor. Como vota Vossa Excelência sobre a preliminar, conselheiro Noviana? Acompanha o relator. Vossa Excelência, doutor Marcos. Acompanha também. Então, fica ao nobre advogado, disse que já tem a documentação, então até hoje é quarta-feira, é terça, né? Terça. Até o final do expediente de amanhã, fica a Vossa Excelência cientificado da possibilidade de juntada dos documentos que declara possuir sobre o tema do processo. Senhor presidente, apenas uma dúvida procedimental. Vai ser aberto o prazo no sistema para juntar a documentação ou junto com petição avulsa? Bom, aí a Secretaria pode tirar essa dúvida com Vossa Excelência, mas em qualquer hipótese, uma petição avulsa, né,
Perfeito. resolve a juntada da documentação. Outra questão, Pois não. nessa minha petição, como tem um ponto que é a questão da Secretaria Municipal de Saúde, onde nós vamos juntar as declarações de todas as viagens realizadas no ano 2022. Esse documento ele excede o limite permitido, então faço o requerimento desde já para que o pendrive seja depositado no gabinete de Vossa Excelência, caso assim Não. seja o entendimento. Todo documento que ingressa no Tribunal de Contas tem que passar pelo protocolo. A juntada de documento, ou Vossa Excelência faz pelo portal do gestor, ou pela via do protocolo aqui no tribunal, que é na recepção. Sem problemas. Pois não. Obrigado. Então, Excelência. pois não? E lembrando também que o Tribunal de Contas tem uma resolução própria sobre controle de frota, deslocamento, para fim de aprimoramento da gestão em casos futuros. Isso aí, inclusive, ele tem lá. A auditoria impugnou os valores Mas não justamente com considerou. base no controle de frota. Pegou o controle de frota e de combustível e disse, em 2021 gastou-se tanto, 2022 foi mais não sei quanto. E impugnou pela diferença, e o argumento é que o aumento da frota não justifica o aumento do valor, o aumento do preço do combustível não justificava o aumento do valor global do gasto, aí tem essas coisas lá no processo. Agora cabe a defesa. Mas o nobre advogado vai juntar a documentação e, por imposição regimental, eu terei que devolver os autos à auditoria para examinar os novos elementos. Presidente, Então ficou decidida a preliminar, né? A secretária vai certificar na ata e assim que a documentação chegar, até o dia de amanhã, nós vamos aqui anexar o processo e devolver à auditoria. Pois não, doutor Nobre? pelo que eu entendi, com referência àqueles processos de prescrição, Vossa Excelência, quando se trata de prestação de contas, não acata essa... Não, prestação de contas nós estamos devolvendo à auditoria para concluir a instrução e proceder-se o julgamento. Então eu quero aderir a esse pensamento e retirar de pauta o que tem aqui item 1, Pois não? item 3 e 4. Retirar de pauta para devolver à auditoria. Itens 1, 3 e 4 retirados de pauta. E assim nós encerramos os pedidos de inversão. Podemos retomar a ordem natural da pauta e já para esse objeto. Na rigor, essa resolução de prescrição ela foi construída para um problema aqui que havia antigo de estoque de processos de licitação. Verdade. E é bom que se diga e se revele a origem. O Tribunal de Contas, acho que de 2010 para cá, começou a receber todas as licitações feitas por municípios e estados. E recebia como processo. Agora corrigiu. Agora recebe como documento. Só converte em processo se tiver problema. Recebendo todas como processo, para extinguir um processo desse, tem que trazer para um colegiado julgar. Documento não. Documento ele fica lá guardado, o tribunal faz suas estatísticas. Quantos pregões foram feitos nos municípios da Paraíba? É para isso que receber tudo serve. Quantos pregões foram feitos e os valores estimados? Servia para o tribunal fazer matriz de risco, fazer painel de licitação, fazer estatística. Mas é impossível que o Tribunal de Contas julgue todas as licitações feitas por municípios e pelo Estado. O Tribunal de Contas da União nem julga licitações. Quando ficava, presidente, apreciando esses processos de licitação, a despesa já estava sendo feita lá. Pois é. O contrato já estava, o dinheiro já... Não, e é redundante, Vossa Excelência tem razão. Nas prestações de contas vem um quadro dizendo as licitações feitas e nas prestações de contas são analisadas as despesas. Aquelas podem ter caído ou não na amostragem, mas é o processo de auditagem. Então, para eliminar esses processos de licitação antigos, se aderiu àquela tese do Supremo de prescrição e foi baixada uma resolução. Então não envolve prestação de contas, não tem nada a ver com esse problema. Mas aí o tribunal está discutindo essa questão, nós aqui na segunda Câmara já devolvemos vários processos para a auditoria para concluir a instrução das prestações de contas e vamos aí aguardar a instrução, a conclusão da instrução. Então, para os processos dos itens 6, em tema de licitações e contratos, olha o tema próprio para debater esse assunto. O conselheiro Arnaldo Viana tem a palavra para os itens 6
A doutora Nelma só pode ir. 27. 6 a 27. São todos exames formais de licitações, ou seriam, né? Exames formais de licitações e aditivos. Em processo de licitação, doutor Marcos, não se julga despesas de forma ordinária. Excepcionalmente é que o tribunal faz isso. Mas em processo de licitação se julga se a homologação foi correta, se o contrato está bem feito, se cumpriu a lei, então ele é regular. Em regra, o Tribunal de Contas não julga despesa em processos formais de licitação. Então tem a palavra Vossa Excelência, doutor Arnaldo. Senhor presidente, como Vossa Excelência já destacou, são 22 processos, iniciando pelo 04258/14 e encerrando pelo do item 27. O processo 02654/18. 07088. 07088. Que eu equivoquei por causa daqueles que eu retirei. É o 07088/14. São 22 processos. A auditoria, analisando toda a documentação, se pronunciou afirmando que o processo, todos eles, foram atingidos pela prescrição. O Ministério Público, em harmonia com o entendimento da auditoria, pugnou pelo conhecimento da prescrição com o consequente arquivamento dos mesmos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, doutor Manuel Antônio dos Santos Neto. Nada a acrescentar, excelência. Palavra ao relator para o voto. Acompanha o entendimento do Ministério Público de acordo com a nossa resolução, a TC 02/2023. A segunda Câmara, aprovado o voto por unanimidade. Em atos de pessoal, o conselheiro Arnaldo continua com a palavra para os itens 28 a 36, aposentadorias e pensões. São atos de pensão e de aposentadoria, senhor presidente. São 9 processos, oriundos da PBPREV e dos institutos de municípios. Em todos eles, a auditoria, verificando a documentação encartada, se pronuncia pela legalidade dos atos e a legalidade dos atos e a concessão dos competentes registros. É o relatório. A palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Palavra ao relator para o voto. Pela legalidade e concessão dos registros, senhor presidente. A segunda Câmara, aprovado o voto do relator por unanimidade. Aqui foi até o 36, não foi, doutora Nelma? Vossa Excelência continua com a palavra para prestação de contas do Instituto de Previdência de Sertãozinho, item 38. A matéria tratada nos presentes autos versa sobre a prestação de contas anual do presidente do Instituto de Previdência do município de Sertãozinho, sob a responsabilidade do senhor José Severino dos Santos, relativo ao exercício de 2015. A auditoria, quando da apreciação da defesa, concluiu pela manutenção das seguintes irregularidades. RPPS irregular em relação à legislação previdenciária federal, omissão da gestão do Instituto quanto à adoção de medidas junto ao Executivo Municipal com vistas à implementação do plano de amortização de déficit atuarial, contabilização incorreta no elemento outros benefícios assistenciais das despesas com o pagamento de salário, maternidade e auxílio-doença, erro na elaboração do balanço patrimonial, ausência de comprovação de elaboração da política de investimentos, omissão da gestão do Instituto no sentido de cobrar da Prefeitura repasse tempestivo das contribuições previdenciárias. O Ministério Público emitiu parecer opinando pela irregularidade, aplicação de multa e recomendações. É o relatório, senhor presidente. Com a ausência comprovada, passa a palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Eu vou a palavra ao relator para o voto. Senhor presidente, eu peço para trazer o voto na próxima sessão. Pois não. Então fica somente o voto adiado para Só o voto. a sessão do dia 16 de abril. Perfeito. E Vossa Excelência continua com a palavra para o item 39, é o processo 3411/23, de outro Instituto de Previdência aqui de Esperança. Adoto como relatório o parecer do Ministério Público de Contas, de lavra da Procurador Dr. Bradson Tibério,
Trata-se de exame da prestação de contas anual referente ao exercício financeiro de 2022 da gestora do Fundo de Previdência Social dos Servidores do município de Esperança, senhora Camila de Oliveira Cunha Coelho da Costa. Em instrução inicial, a auditoria, após examinar os elementos de informação que integram os presentes autos, apontou em seu relatório inicial a ocorrência de diversas irregularidades. Em sede de relatório de análise de defesa, a auditoria técnica concluiu pela manutenção das seguintes eivas: inconformidade na elaboração do quadro resumo dos valores recebidos das unidades gestoras do município, registros incorretos de serviços contábeis e jurídicos no elemento de despesa 35, quando deveria ser no elemento de despesa 39. Previsão na Lei Municipal 474/2022 da base de cálculo para limitação da taxa de administração, em desacordo com o estabelecido no artigo 84, inciso 2, da linha C, da Portaria 1467/22 do Ministério do Trabalho e Previdência. Déficit na execução orçamentária, na quantia de R$ 191.839,42. Descumprimento do artigo 2º, parágrafo 4º da Portaria do Ministério da Previdência Social 519/2011. Significativa descapitalização do RPPS no final do exercício financeiro de 2022, que tinha em janeiro 1.992.000 arredondados, e o saldo foi reduzido para 1.798.000 arredondados. Manutenção de saldos elevados em contas correntes. Elaboração intempestiva da política de investimento para o exercício financeiro de 2022. Falta de previsão na política de investimentos do credenciamento de instituições financeiras. Falta de credenciamento do Banco Bradesco, que administrou recursos do RPPS. Emprego de valores em cotas do FIRF, referenciado 100%, títulos TN, com esteio no artigo 7º, inciso 1º da linha B, abaixo do limite previsto na política de investimento. Aplicação de recursos, aí vai, né? Desobedecendo aquelas portarias, senhor presidente, do Conselho Monetário. Incorreções na escrituração das provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo. Ausência de notas explicativas nos demonstrativos contábeis. Contratações de serviços contábeis e jurídicos para execução de serventias rotineiras em desacordo com o definido no artigo. Isso aqui nós já temos posicionamento. Divergência de informações apresentadas ao TCE acerca do número de servidores ativos, aposentados e pensionistas. Necessidade da gestão do RPPS adotar medidas administrativas objetivando a elaboração da lei de criação de cargos efetivos para o FUNPREV. Falta de comprovação das reuniões dos conselheiros, do Conselho Deliberativo. Não apresentação das portarias de nomeação dos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Não envio da legislação que definiu as alíquotas de custo administrativo. Carência dos estudos de viabilidade financeira, orçamentária e fiscal. Falta de adoção de medidas administrativas para o recebimento de todas as contribuições devidas pelo Poder Executivo no ano de 2022, no montante de R$ 2.667.772,52. Carência de demonstração de que as irregularidades motivadoras do ente ter o certificado de irregularidade previdenciária, carência de demonstração de que as irregularidades motivadoras do ente, RPPS, ter o certificado de irregularidade previdenciária bloqueado na via administrativa, não foram, o negócio está mal redigido, não foram responsabilidade do FUNPREV. Não apresentação de informações e documentos previstos no artigo 1º da Portaria TC 2001/2019. É o relatório, senhor presidente. O Ministério Público se pronunciou, finalmente.
Regularidade com ressalvas, Excelência, Ministério Público e multa. Com essa quantidade de irregularidade. Foi o processo, o 3411/23 do FUNPREV, parecer do Dr. Bradson, regularidade com ressalvas, aplicação de multa e recomendações. É o relatório, senhor presidente. Então tem a palavra a Vossa Excelência, doutor Bonatti. Nada a acrescentar, não atuei nos autos e ratifica a manifestação do Dr. Bradson, nada a acrescentar na oportunidade. Palavra facultada para esclarecimentos. Com a palavra o relator para o Senhor voto. presidente, também peço para trazer o voto na próxima sessão. Pois não. Então ficam somente os votos. Vou lembrar, doutora Neumann, para não precisar repetir o relatório e as manifestações, né? Fica na próxima sessão. O processo seguinte, o 13315/15, é de minha relatoria. Esse processo, nele foi tratada uma licitação na modalidade pregão eletrônico e nos autos também estão o contrato e 5 termos aditivos. Todo esse procedimento foi levado a cabo pela Secretaria da Administração do município de João Pessoa, à época capitaneada pelo senhor Roberto Wagner Maris Queiroga, que era o secretário, e quando no advento do 4º e do 5º termos aditivos, já sob a batuta do ex-secretário também, Lauro Montenegro Sarmento de Sá. Isso tudo foi para João Pessoa contratar empresa especializada na prestação de serviço de tecnologia da informação e telecomunicações para o fornecimento, instalação e manutenção de circuitos e equipamentos que compõem a rede de dados por meio de tecnologia MPLS, Multi-Protocol Label Switching, para tráfego IP, interligando os órgãos que compõem a administração da Prefeitura Municipal de João Pessoa e para circuitos dedicados para acesso à rede mundial de computadores denominada Internet. A auditoria, quem foi contratada foi a Telemar Norte-Nordeste, com a proposta de R$8.200.000. Esse contrato é de 2015, a auditoria fez todo o levantamento, questionou em seu relatório inicial alguns documentos faltantes, tipo pesquisa de preço, denúncia que não... Aliás, denúncia não, impugnações ao edital por outros licitantes que a auditoria não encontrou nos autos, a ausência de parecer técnico e a ausência da própria ata de registro. O ex-secretário apresentou defesa e esclarecimentos, foram anexados os termos aditivos, a auditoria inicialmente sugeriu arquivamento, porque naquela época o arquivamento era por não se enquadrar na obrigação de instruir, porque o nível de risco do processo era moderado e a resolução administrativa determinava o arquivamento. Mas o Ministério Público, que é uma prerrogativa, através do Dr. Marcílio Toscano Franca Filho, opinou pela continuidade da instrução. O relator assim deferiu e a auditoria continuou com a instrução. E aqui, depois de um certo tempo, aí quis enquadrar nessa questão agora da prescrição. Era o risco, agora a prescrição. Então, o doutor Marcílio insistiu que a matéria, inclusive está na própria resolução, que a matéria tivesse seu mérito examinado. O processo foi devolvido à auditoria e a auditoria fez seu relatório final, em último pronunciamento, dizendo que as falhas foram devidamente esclarecidas, restando apenas uma, que era aquela referente à ausência de parecer técnico ou jurídico. E, por fim, devolvido o processo ao Ministério Público de Contas, aquele nobre procurador, hoje procurador-geral, né, de Contas, emitiu seu parecer, opinando pela regularidade formal dos procedimentos. É o relatório, informando que houve agendamento com intimações. Com a palavra, o doutor representante do Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, Excelência. O Ministério Público, inclusive, pediu em seu pronunciamento que era uma licitação que envolvia já, depois dos aditivos, algo em torno de R$32 milhões, e pediu para examinar o mérito, e o que foi feito. E a conclusão do relator é semelhante à do Ministério Público pela regularidade do pregão eletrônico, do contrato e dos termos aditivos, com o respectivo arquivamento dos autos. É o voto. Na segunda Câmara, aprovado o voto do relator por unanimidade.
Seguindo a pauta, passo a palavra ao conselheiro Marcos Vinícius Carvalho Farias para o relato do item 41. Vem da Secretaria de Estado da Administração. Senhor presidente, senhor conselheiro, doutor procurador. Trata-se da análise do primeiro termo aditivo ao contrato 112 de 2021 entre a SEAD e a Codata, decorrente da dispensa de licitação 131/2021, objetivando prorrogar o prazo de vigência do ajuste por mais 24 meses, com início em 16/11/2023. A auditoria, com base no relatório de levantamento de dados e informações e na documentação dos autos, elaborou seu relatório, evidenciando alguns aspectos. A dispensa de licitação 131/2021 e o contrato 112/2021 se encontravam ainda em fase de instrução no processo TC 1955/2022. E ao serem analisados pelo corpo técnico, não foram encontradas irregularidades, conforme o relatório de folhas 436 a 440. Esse processo, inclusive, está pendente de julgamento, senhor presidente, a licitação e o contrato. Né? Inclusive, encontra-se no gabinete do doutor Arnóbio, e ele foi cancelado o agendamento em março de 2022. A data do aditamento, 26/10/2023, é anterior ao término de vigência do contrato. Foram enviados os documentos relativos à comprovação da publicidade, justificativa técnica, irregularidade da contratada e o parecer jurídico. Ao final, a unidade de instrução entendeu pela regularidade formal do primeiro termo aditivo ao contrato, decorrente da dispensa de licitação 181/2021. O Ministério Público de Contas, por meio de cota emitida pelo procurador Manuel Antônio dos Santos Neto, opinou pela regularidade do primeiro termo aditivo ao contrato 112/2021, em conformidade com a conclusão da auditoria. É o relatório, senhor presidente. A ausência comprovada, uma palavra ao Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. Vossa Excelência deu a informação que não houve julgamento nem da licitação nem do contrato? Isso. Inclusive, o voto vai ser no sentido da emissão da resolução processual, determinando a suspensão temporária do andamento do processo, até que tenha o seu julgamento do mérito da licitação e do contrato. Então já é o voto de Vossa Excelência. Sim. Conselheiro Arnaldo Viana. Também voto com Vossa Excelência. Encaminhamento também, desculpa. Pois não, fica à vontade. Encaminhamento de cópia dessa decisão para o processo 1955/2022, que está pendente de julgamento lá no gabinete, doutor. Pois não. É o 1955/2022. 1955/2022. Inclusive, doutor Arnob, a auditoria já fez uma análise do contrato e da licitação e está regular, não encontrou nenhuma irregularidade, então só está pendente de julgamento mesmo. Excelência, se me permite. Pois não. Nesse principal que não foi julgado ainda, a auditoria disse que não tem nenhuma irregularidade. Por isso que, em relação ao aditivo, ela afirmou esse mesmo posicionamento, também não encontrou irregularidade. Eles caminham de forma autônoma, não sei se seria o caso, nesse caso, de apensar para o relator da licitação, porque aí faria julgamento conjunto, não precisaria Aí tanto faz. pegar o... Doutor Marcos, às vezes acontece isso, mas o doutor Marcos optou por manter o trabalho no gabinete dele, né? Sim. Porque quando for julgar a licitação, depois vai ter que pautar o julgamento da... Como a gente verificou que a auditoria não encontrou irregularidade, então Exato. a gente já determinou mesmo a suspensão para o julgamento do principal, né? E na prática, doutor Marcos, esse processo, após a resolução, ele fica na segunda Câmara. Quem controla essa questão de sobrestamento é a Secretaria da segunda Câmara. Vossa Excelência, depois que anexar a resolução, já pode despachar para lá. A doutora Neuma tem toda a diligência de quando o processo for julgado, ela já devolve para o gabinete de Vossa Excelência com a certidão de julgamento, não é isso, doutora Neuma? É assim naquele sistema de sobrestamento. Então é o voto do relator e também foi acatado pela segunda Câmara. Esse do item 42 já foi aquele de Itaperuá. Continua com a palavra o doutor Marcos Vinícius Carvalho Farias para o relato em atos de pessoal dos itens 43 a 49, já encerrando a pauta. Senhor
Presidente, os itens 43, 44, 45, 46, 48 e 49 são atos de aposentadoria. A auditoria se manifestou pela concessão do registro e determinação do arquivamento dos autos. Não houve manifestação do Ministério Público de Contas até o momento. É o relatório, senhor. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Com a auditoria, excelência. Com a palavra o doutor Marcos Vinícius para o seu voto. Pela legalidade, concessão do registro e arquivamento dos autos. A segunda Câmara, aprovado o voto do relator por unanimidade, esgotados os processos em julgamento, a Secretaria informa, a doutora Maria Neuma informa, que temos aqui 30 processos para distribuição, e agora a distribuição é por 3. Não tem o 862? Falta um? O item 47. Falta um? Qual é o 47? É porque os outros eu relatei em bloco, porque eram atos de... Ah, foi? Desculpe, doutor Marcos. Continua com a palavra, Vossa Excelência. O item 47, senhor presidente, a auditoria se manifestou no ato de aposentadoria pela notificação do responsável para enquadramento correto da fundamentação legal do ato concessório da aposentadoria. Devidamente citada, a gestora ela deixou de escoar o prazo sem qualquer manifestação para esclarecimento. O Ministério Público de Contas opinou pela baixa de resolução, assinando o prazo para a gestora, senhora Elisângela Amaral de Carvalho, gestora do RPPS de Jacaraú, ou quem suas vezes fizer, para proceder à medida de esclarecimento discriminada pelo órgão técnico, de tudo fazendo prova em tempo hábil a este Colégio de Contas paraibano, sob pena de cominação de multa, prevista no inciso 4 do artigo 56 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, em caso de omissão ou descumprimento de determinação deste tribunal sem justificativa plausível, dentre outros aspectos. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Nada a acrescentar, excelência. A palavra, esse pedido envolve valor, não? Envolve valor. Não, é só assinação de prazo mesmo. Eu estou dizendo, mas essas alterações da auditoria envolvem valor para diminuir o valor de benefício, essas coisas, não? Não, documentação. Documentação. Que a gente aqui tem sempre esse cuidado e quando envolve diminuição de valor, aí colocar a ressalva dizendo que só mexer no valor depois que a Câmara decidir, né? Para não estar tirando as coisas do beneficiário. Pois não, fica esclarecido, doutor Marcos. Com a palavra, Vossa Excelência, para o voto. O voto é no sentido de que a segunda Câmara do Tribunal de Contas assine prazo de 30 dias à citada gestora para que adote as providências necessárias ao restabelecimento da legalidade do ato aposentatório, sob pena de multa, denegação do registro do ato concessivo e de responsabilização da autoridade omissiva. A segunda Câmara, aprovado o voto do relator por unanimidade. Agora sim, encerramos os julgamentos. A secretária informa que tem 30 processos para distribuir, 10 para cada relator. E enquanto o processamento se dá pela via eletrônica, indago se há mais algum tema palpitante a ser debatido. Não. Agradecendo a presença, renovando o bom dia, declaro encerrada a presente sessão.